Você já percebeu que existem pessoas que adoecem as outras e que existem pessoas que curam? Eu quero ler com você o Evangelho de João, capítulo 8, apenas do versículo 3 até o versículo 5, que vai dizer assim: E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Pessoal, irmãos, no decorrer dessa vida, ao longo da minha existência, eu já pude perceber, acredito que você também já percebeu, que existem pessoas, existe um grupo de pessoas que faz muito mal para os outros. Você já deve ter percebido que existem pessoas que fazem muito mal para a gente. Elas adoecem a gente. Essas pessoas, quando elas se aproximam de nós, a gente já começa a tomar prejuízo. Quando elas se aproximam da gente, a gente já começa um período de sofrimento. A gente já começa um período de angústia. Existe um grupo de pessoas, existe uma classe de pessoas que elas têm um coração tão mau que elas conseguem adoecer quem está perto delas. E essas pessoas, elas estão em todos os lugares. Esse grupo de pessoas está em todo lugar. Nesse texto aqui, a gente percebe esse grupo de pessoas entre os escribas e entre os fariseus. A gente não pode dizer aqui que todos os fariseus eram assim, nem pode dizer que todos os escribas eram assim, né? Quem eram os escribas e os fariseus? Os escribas eram aqueles responsáveis por estar compilando a lei, né? Com o passar do tempo, os livros na forma que eram escritas, naquela época em pergaminhos, né? Em peles de animais. Então eles iam estragando. E aí os escribas eram aqueles escolhidos, consagrados, para escrever a lei, para transcrever a lei para outro material, para conservar a lei, né, sem que ela estragasse, sem que o livro, vamos dizer assim, estragasse. Então eles eram pessoas assim de muita credibilidade entre o povo de Israel. E os fariseus, quem eram os fariseus? Os fariseus eram aquele grupo entre os judaizantes, aqueles que praticavam o judaísmo. Eles eram aquele grupo mais, digamos assim, eu acho que mais fanático. Eles eram tão dedicados a cumprir as leis, mas na maioria das vezes só no exterior, porque Jesus disse que eles eram hipócritas, né? Que grande parte deles eram hipócritas, eram falsos, eram mentirosos, né? Só preocupavam com o exterior, mas com o interior eles não estavam preocupados. Mas esse grupo era aquele grupo que se dizia mais religioso, mais dedicado, mais preocupado com a lei de Moisés.
mais preocupado com a lei de Deus, aqueles fanáticos. Então eles se sentiam os caras mais crentes. Eles se sentiam, eles oravam nas praças, né? Eles se sentiam os caras mais dedicados para Deus. E eles se sentiam tão dedicados para Deus que não bastava a lei de Moisés. Alguns historiadores dizem que naquela época eles já haviam acrescentado às leis de Moisés mais de 600 leis, mais de 600 princípios que eles haviam criado. Como, por exemplo, não comer sem lavar as mãos, e uma série de rituais que eles criavam. Por exemplo, no sábado não poderia carregar uma sacola, porque estava trabalhando. E foram criando leis, foram criando observações, e com o tempo virou lei para eles, que eram absurdas. Era mais ou menos como se eles estivessem dizendo assim: não, essas leis de Moisés aí estão muito poucas, isso aí é muito pouco para nós precisamos criar mais, nós precisamos ajudar Deus a criar mais um princípio de ética, porque está muito pouco, essas leis aí estão muito poucas, né? Nós precisamos de melhorar essas leis aí, de aumentar elas. Ou seja, os caras eram falso. E essa é uma característica de gente que adoece os outros, né? Elas são falsas. Elas se preocupam demais com mostrar uma coisa que elas não são. Mostrar que é mais crente do que os outros. Mostrar que tem mais fé do que os outros. Mostrar que amam mais a Deus do que os outros. E aí, para isso, o que elas fazem? Para isso elas usam uma série de coisas, uma série de princípios. Para isso elas usam a roupa, para dizer que é mais dedicada para Deus. Elas criticam os outros, elas estão sempre questionando os outros. E eu fico me lembrando e observando que na época de Jesus, quando ele estava ministrando para as pessoas, ensinando, ele sempre estava ensinando. Na maioria das vezes alguém interrompia ele e questionava e colocava em questão o que ele estava falando. Na maioria das vezes as pessoas faziam isso. E aí eu fico pensando, né? Já pensou alguém interromper Jesus e dizer que ele estava errado no ponto de vista dele, na forma como ele estava dizendo as palavras relacionadas ao reino de Deus, e as pessoas interrompiam, as pessoas brigavam com ele, as pessoas discutiam com ele, as pessoas condenavam ele, as pessoas falavam que ele estava errado, que ele não podia perdoar pecado, que quem perdoa pecado é só Deus e ele não era Deus, porque eles não acreditavam que ele era o Messias, acreditavam que ele era um cidadão perturbado lá da cabeça. Então a gente percebe que os fariseus, eles queriam o tempo todo mostrar que eles eram melhor do que Jesus. O tempo todo os escribas, os fariseus, os saduceus eram um grupo dos sacerdotes. E havia também os rabinos, que eram os mestres da lei. Havia o sinédrio, que era um grupo de juízes que administrava a questão da lei do judaísmo e executava as penas com autorização de Roma, né? Então a gente percebe assim, que essas pessoas que adoecem os outros, elas querem se mostrar sempre melhor do que você. Sabe aquela pessoa que chega perto de você e ela diminui você, ela deixa você lá embaixo, e ela discorda de você em tudo,
E é ela que está certa, é ela que é mais crente, é ela que é mais abençoada, é ela que obedece mais a Deus, é ela que tem mais santificação, é ela que ora mais do que você, é ela que tem mais fé do que você, é ela que sabe tudo, é ela que sabe responder qualquer pergunta, ela está sempre tomando frente e ela está sempre se mostrando querendo ser melhor do que você, melhor do que qualquer um. Essas pessoas, normalmente, elas adoecem a gente. São pessoas que adoecem os outros. E aí você pode me perguntar, Pastor Divino, onde essas pessoas estão? Aí é que está o problema. Elas estão em todos os lugares. Em todos os lugares? Sim. Em todos os lugares. Elas estão no trabalho, adoecendo você no trabalho, adoecendo a gente no trabalho. Aquela pessoa que faz mal pra gente, sabe? Aquela pessoa que olha a gente de cima para baixo. É aquela pessoa que está no terceiro andar. E a gente está lá no chão, no térreo. Ela é melhor do que você em tudo, ela faz melhor do que você em tudo, tudo dela é melhor do que o seu. Essas pessoas adoecem a gente. Os escribas, eles eram assim, os fariseus, eles eram assim, nós somos melhores, nós somos os caras mais crentes que tem em Israel, ninguém é tão crente quanto a gente. Essas pessoas estão na família? Sim. Essas pessoas estão também na família. Tem pessoas na família, nos parentes, no grupo familiar, que sempre é melhor do que você. Que sempre é melhor do que a gente. Está sempre questionando a gente, está sempre criticando a gente, está sempre questionando o que a gente faz, está sempre se sentindo melhor do que a gente, está sempre menosprezando a gente, desvalorizando a gente. E são pessoas que adoecem qualquer um. Me adoece você, adoece qualquer um. Aí você fala, aí a gente pode pensar assim, bom, então nós temos pessoas que adoecem as outras no trabalho, é muito comum no trabalho, isso tem demais, por causa da inveja, por causa da perseguição, as pessoas querendo puxar o tapete da gente, subir de cargo através da crítica, através de pisar nos outros, né? Isso tem demais. Tem no emprego, no trabalho, isso realmente acontece muito nas áreas de trabalho. Na família também tem demais. Sempre tem aquela pessoa que vai estar querendo ser melhor que você. Vai estar querendo ser melhor, mas ela não é melhor do que você. Gente, não tem ninguém melhor do que ninguém. Todo mundo tem seus podres. Todo mundo tem suas dificuldades, eu tenho as minhas, você tem as suas. A pior besteira a pior besteira que existe no mundo é alguém se achar melhor do que a outra. A pior besteira que tem no mundo é alguém achar que ele é melhor do que o outro porque ele tira mais tempo para a oração. Aí daí, se ele tira mais tempo para a oração, problema dele. Né? Você tira o tempo que você acredita que você pode tirar para estar orando, para estar falando com Deus. E aí você pode me falar assim, pastor, mas na igreja não tem isso não, né? Na igreja só tem gente boa, só gente abençoada, só gente que cura, né? Vou falar uma coisa para você. Por incrível que pareça, na igreja, nas nossas comunidades de fé,
é onde talvez a gente mais vai encontrar pessoas que adoecem as outras. São os fariseus de hoje. São melhores do que você em tudo. São melhores do que eu em tudo. Eu vou te confessar uma coisa aqui. Eu já estou finalizando esse vídeo. A gente vai continuar no próximo vídeo. Eu já perdi muita noite de sono. Mas muita noite de sono. Por causa de pessoas da igreja. Eu já fiquei muito doente por causa de pessoas da comunidade de fé. Por causa de fariseus, por causa de hipócritas, por causa de gente falsa que queria ser melhor que eu. Eu já fui muito adoecido por pessoas da minha comunidade de fé, isso ao longo desses mais de 30 anos de fé. Grupo de fariseus que se sentiam sempre melhor do que a gente. Porque você já percebeu que lá na sua igreja sempre tem aquele povo, aquele grupo de crente que se acha melhor do que todo mundo. Eles é que são os bons, eles é que são os queridinhos de Deus, e nós somos, as outras pessoas são pecadoras. Já percebeu que tem demais na igreja? E eu vou continuar falando sobre esse assunto no próximo vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo, tá bom? Aproveita aí agora, se inscreve no meu canal. Eu preciso alcançar um grupo maior de inscrição para me poder fazer lives. O YouTube ele estabelece um limite de mínimo de inscrições para ele poder autorizar você fazer lives ao vivo. Eu só estou fazendo gravada, mas eu quero transmitir ao vivo as minhas mensagens, as mensagens direto da igreja, tá bom? Então se inscreve aí no meu canal, dá um joinha, faz um comentário, comenta aí embaixo se você concorda comigo, se você não concorda. Gente, o que a gente tem que perceber, o que a gente tem que saber, o que a gente tem que entender é que o que a gente fala, a gente pesquisa. Olha aqui. O que eu estou te falando aqui, tem dias que eu estou pesquisando sobre isso daqui. Escrevo porque eu tenho uma mente péssima para lembrar das coisas. E o que a gente fala é o que a gente consegue perceber, é a nossa percepção da palavra de Deus, é a nossa percepção de mundo, é a nossa percepção do outro, é a nossa percepção de nós mesmos, é a nossa percepção do que tem à nossa volta, ao nosso redor. Então o que a gente ministra é baseado nessa experiência que a gente tem com a palavra de Deus e baseado nessa experiência que a gente tem com a vida da gente, com a vida das pessoas que a gente vê, com as experiências que a gente vê e com aquilo de intelecto que a gente tem, de conhecimento, de estudo, de pesquisa e principalmente aquilo que a gente acredita que o Espírito Santo está trazendo inspiração. Revelação, se você quer chamar de revelação, se você quer chamar de unção, né? Eu prefiro chamar de inspiração. Eu acredito que as pessoas que ministram uma palavra de Deus, todas elas têm aquela inspiração para falar, mas a gente fala daquilo que a gente pesquisa, daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente acredita naquele momento. E é o ponto de vista nosso, é o ponto de vista meu. Pode ser que você tenha um ponto de vista completamente diferente de mim. Gente, isso é maravilhoso.
Você já pensou se todo mundo pensasse igual todo mundo? Você já pensou se eu pensasse exatamente igual você e se você pensasse exatamente igual a mim? Quando eu escuto os pregadores, eu ouço muito os pregadores ministrando e eu gosto demais das pregações do Ed René. Eu acho que elas são muito sinceras, muito honestas. Mas eu não acredito, eu não concordo com tudo o que ele fala. Mas eu concordo ao ponto de ficar ouvindo ele e de ouvir quase todos os dias. As ministrações dele são fantásticas, me abençoam muito. Agora, tem alguma coisa que ele fala que eu posso não acreditar? Sim. O que eu estou falando para você aqui, você que está me ouvindo, está até agora me ouvindo, você tem que concordar com tudo que eu falo? Não, você não tem que concordar com tudo que eu falo. Ninguém tem que concordar com tudo que os outros falam. Você concorda com partes. Você concorda o suficiente para continuar ouvindo as minhas ministrações e dizer, esse cara aí, esse pastor aí, tem uma palavra que se identifica comigo, essa palavra dele me abençoa, essa palavra dele me deixa mais perto de Deus, ela me ajuda a continuar sendo crente. Mas tem coisa que ele fala que eu não concordo. Gente, isso é extremamente normal, tá bom? Então se inscreve no meu canal, coloca aí embaixo o que você concorda, o que você não concorda, tá bom? Beijo no seu coração. Fica com Deus.